Olá pessoal, tudo bem? Voltamos então para o nosso último bloco aqui dessa parte geral, bem importante, daquilo que cai da nossa revisão, nosso mapa, nosso raio-x de português de gramática para o seu concurso aí, tá? Agora nós vamos trabalhar concordância e conjunções, uso das conjunções, tá? Na parte de concordância, vamos lá nela direto, a regra geral, ela está baseada, peraí que desativou minha caneta. A regra geral está baseada, essa regrinha geral aqui, na ideia de que o verbo é quem manda, que o sujeito é quem manda no verbo. Ou seja, se o sujeito está no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Ok? Então, o verbo concorda com o sujeito, com o núcleo do sujeito, tem número e pessoa. Ainda que o sujeito esteja posposto, isso não faz diferença. Beleza? Então, aqui, os alunos fizeram uma excelente prova. Quem fizeram uma excelente prova? Os alunos, né? Então, fizeram, concordou com ele, beleza. Existem muitas estrelas no céu. Muitas estrelas no céu é o sujeito, está posposto, tá? Mas mesmo assim, mandou na flexão do verbo. O sujeito composto, ou seja, aquele que tem pelo menos dois núcleos, tá? O normal é que o verbo vá plural. Esse é o esperado, já que eu tenho dois núcleos, tá? Só que se esse sujeito composto estiver posposto, ou seja, se ele vier depois do verbo, a concordância pode também, além de ir para o plural, né, pode haver também a possibilidade de concordar com o núcleo mais próximo. Se esse núcleo mais próximo for plural, a única possibilidade acaba sendo plural, né? Mas se ele não for plural, aí a concordância com ele vai dar diferente, né? Olha só, estudaram no revisão o primeiro e o segundo colocado, tá? O primeiro e o segundo colocado estudaram no revisão. O sujeito composto mandou na flexão do verbo. Estudou no revisão o primeiro e o segundo colocado. Por que aqui eu coloquei no singular? Olha só. O primeiro e o segundo colocado, o núcleo mais próximo está no singular, certo? Então, como está posposto, existe essa possibilidade, tá? É uma possibilidade. Outra coisa importante aqui, nós já esbarramos no VTD mais C quando falamos da voz passiva, né? VTD mais C, o que parece objeto direto, que é o que vem logo depois ali, na verdade é o sujeito. Este C chama-se pronome ou partícula passivadora, né? Ele que forma a voz passiva. Então você tem que tomar cuidado. Quem vem de alguma coisa, VTD mais C. O que vem depois é o sujeito. Então, se isso aqui está no plural, o verbo é plural. Um macetinho que a gente fala, né? A gente usa troca por exemplo, nesse caso, casas são vendidas. Opa, então é plural. Então, o verbo tinha que estar no plural de fato. Isso é para te ajudar. Mas se você tiver a noção de que o que vem depois do VTD mais C é o sujeito, acabou. Se está no plural, verbo no plural. Se está no singular, verbo no singular. Beleza? Sujeito indeterminado. Gente, sujeito indeterminado, ele se dá de duas maneiras diferentes, né? Uma delas, verbo intransitivo ou verbo transitivo indireto mais C. Neste caso, gente, esse C se chama índice de indeterminação do sujeito, beleza? Ok? Então, vamos lá. Quando isso acontece, o verbo fica na terceira do singular. Então, para efeito de concordância, é isso que importa. Para efeito de sintaxe, temos um sujeito indeterminado. Vive-se bem em Juiz de Fora, precisa-se de vendedores, tá? Nesses dois casos, nós temos sujeito indeterminado, o verbo ficou na terceira do singular, tá bom? A outra possibilidade do sujeito indeterminado, gente, seria o verbo na terceira do plural sem o sujeito explícito, né? Tipo, chegaram tarde, tá? Vamos lá, sujeito inexistente. Ele não existe. Eu tenho algumas situações que configuram um sujeito inexistente. Verbo haver, com o sentido de existir, acontecer, realizar, decorrer. O mais normal é o existir, tá? Verbos que indicam fenômeno da natureza, temperatura ou clima. E verbo fazer e haver. Alguns outros também aqui, passar, ser, estar, né, indicando o tempo decorrido. Tá? Então, vamos lá. Olha aqui os exemplos. Eu nasci, aqui é o sujeito, beleza, para lá já não tem. Há 10 mil anos, faz 10 mil anos. Faz muito tempo, indicando tempo decorrido. Nevou, choveu, fenômeno da natureza. Houve algo de anormal, haver no sentido de existir. Havia quadros, tá vendo? Então, tudo isso aqui caracteriza oração sem sujeito, sujeito inexistente, e principalmente o verbo fica na terceira do singular. Tá? Agora, se for o verbo ser, ele pode concordar com o numeral aqui. Eram 30 de maio. São 2 horas, tá bom? Olha só, mais um detalhe aqui, uma regrinha das regras que já saem do geral, né? Fala do sujeito constituído por expressões partitivas, tá? Que são expressões que indicam parte de um todo. Esse sujeito, gente, a concordância dele vai ter duas possibilidades, tá? Ou você concorda com
o núcleo do sujeito, que é a expressão partitiva, ou você pode fazer a concordância por atração ideológica com a expressão que está sendo contada, com aquilo que está sendo partido, vamos dizer assim, tá? Quando a gente fala em expressão partitiva, tá aí, ó, a maioria de, grande parte, né, a maior parte, uma porção de, tá vendo? Percentuais, coisas do tipo, isso tudo configura essa história aqui da expressão partitiva, tá? Nesses casos, então, olha só, a maioria das crianças. Se eu concordar com maioria, foi vacinada. Se eu concordar com crianças, foram vacinadas. As duas coisas servem. 1/4 dos bens, ó, é o numeral que manda, tá? O numeral não, o numerador, perdão, da fração. 1/4 dos bens cabe. Mas se eu concordar com os bens, 1/4 dos bens cabem. Tá? Percentual, 87%. 87 é plural. Ouvem. Né? 87% da população. Concordei com população, ouve. Beleza? Ok? Tem uma situação aqui de quando você tem a ordem inversa, a concordância obrigatória é com o numeral, tá? Então, ó, ao menor cabe apenas 1/4. Beleza, tranquilo. Vamos ver como é que isso aparece nas questões, né, gente? Assinar a alternativa em que a concordância verbal está de acordo com a norma padrão. Em busca da felicidade, fazem-se quaisquer esforços. Vamos ver? Quem faz alguma coisa, VTD mais C. Quaisquer está no plural, faz sentido? Faz. E aí, vou marcar? Eu sou humilde e não me custa olhar o resto, né? Tais propostas de dissertação sempre expõem os estudantes, sempre expõem, porque tais propostas expõem. A vida mostra que existem pessoas, está no plural, né? Que têm limites mais estreitos. Aqui está certo, aqui estava errado. Sentimentos como a inveja torturam quem os nutrem. Quem os nutre. Nutre o sentimento. É o quem que é o sujeito aqui, então, terceira do singular, tá? Ser fiel a si mesmo e aceitar as limitações. Tratam-se de coisas difíceis. Opa! Trata-se de coisas difíceis. Porque o tratar-se é um VTI mais C, terceira do singular, não tem porquê, realmente, a resposta seria a letra A. Tá? Próxima aqui, assinale a alternativa em que a concordância verbal está correta. Letra A, haviam cooperativas de catadores na cidade de São Paulo. Gente, é no sentido de existir, é havia, não serve. O lixo de casas e condomínios vão para os ateus. Quem que vai? Não são as casas e os condomínios, é o lixo, né? Então, vai. Viu como é que não dá? Tratamento e destinação corretos. Tá, vamos lá. Do lixo evitaria que 35% deles fosse despejado. Olha só, 35 e deles. 35 é plural, deles é plural. Então, fossem despejados. Não tem como ser outra coisa. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu estou olhando para a cara dele aqui para pensar melhor nele. Vamos lá. Que até agora não estou achando nenhuma certa. Né? Fazem 2 anos? Não. Faz 2 anos. Somos nós quem... Ah, tá. Olha só. Aqui é feio, tá, gente? Somos nós quem paga. Pode ser porque a concordância do verbo, né? Nessa situação, quando você tem um pronome relativo quem, pode ser ou com antecedente imediato ou com o próprio pronome. Se fosse com antecedente imediato, seria pagamos. Sendo com o pronome, vai ficar paga, porque quem é de terceira pessoa, e a preferência da gramática, por incrível que pareça, é que você faça a concordância com o pronome relativo. Então é feio pra caramba, mas é a resposta certa. Você ficaria bem confuso numa questão como essa, né? Se você não tivesse dado as regrinhas todas. Eu te dei um geralzão aqui, mas vou te apresentar no PDF mais regras do que isso aqui, tá bom?